O mundo antes da tempestade. Amigos da história, do poder e das sombras, sejam bem-vindos. Hoje, mergulharemos em um dos capítulos mais eletrizantes e brutais do universo de Solo Leveling, uma saga onde o fraco se torna o mais forte e a escuridão sua maior aliada. Estamos falando do confronto que marcou a ascensão definitiva de um novo monarca, a batalha que cravou para sempre o nome de Sang Jin-woo no panteão dos caçadores lendários. Preparem-se, pois vamos revisitar a Ilha de Jeju e o embate infernal contra a criatura que parecia a própria encarnação da calamidade, o Rei Formiga. Antes de chegarmos ao ápice dessa tempestade, precisamos entender o palco. A Ilha de Jeju, por anos, foi um câncer no coração da Coreia do Sul, uma ferida aberta, um portal para um pesadelo infindável. A cada incursão falhada, caçadores de elite eram dizimados. O terror das formigas gigantes era palpável, suas carcaças um lembrete constante da fragilidade humana. A Ilha de Jeju não era apenas um portão, era um ninho, e dentro desse ninho um horror evoluía. As formigas não eram meros insetos gigantes, elas eram uma sociedade, com uma rainha, soldados e, eventualmente, um rei. E esse rei, o Rei Formiga não era apenas uma besta, ele era a síntese da evolução predatória, um ser nascido para aniquilar, para devorar e para liderar um exército que ameaçava varrer a humanidade da face da terra. Lembrem-se da primeira, da segunda, da terceira e até da quarta tentativa de retomar Jeju. Grandes nações uniram forças, caçadores de Ranking S, os pilares da esperança, foram enviados, e todos, quase todos, encontraram um fim terrível. A cada falha, o desespero crescia. A cada morte, a sombra das formigas se alongava, não só sobre Jeju, mas sobre o mundo inteiro. O Rei Formiga emergiu como a coroação desse terror. Sua inteligência, sua força avassaladora, sua velocidade e sua capacidade de aprender eram aterrorizantes. Ele não era apenas forte, ele era adaptável, um predador perfeito com um único objetivo: proteger sua rainha e expandir sua prole, mesmo que isso significasse a extinção da raça humana. Sang Jin-woo, o renascimento de um caçador. Mas enquanto a escuridão se aprofundava, uma nova luz, paradoxalmente, surgia das próprias sombras. Sang Jin-woo. De um caçador mais fraco do mundo, um mero E-Ranker que mal sobrevivia às dungeons mais básicas, Jin-woo havia sido graciado ou amaldiçoado pelo sistema. Sua jornada foi um renascimento. Cada dungeon, cada monstro derrotado, cada desafio superado moldou-o. Não apenas fisicamente, mas em sua mente e em seu espírito. Ele acumulou poder, aprendeu novas habilidades e, o mais crucial, despertou sua capacidade de necromancia, o poder de levantar os mortos, de comandar um exército de sombras. Um poder que a princípio parecia uma aberração, mas que se tornaria a chave para sua ascensão. A quarta incursão em Jeju foi um desastre iminente. Os melhores caçadores da Coreia e do Japão, liderados por heróis como Goto Ryuji, foram confrontados com a verdade brutal. O Rei Formiga era uma ameaça de outro nível. A equipe japonesa foi quase erradicada. A Coreia perdeu seus maiores talentos. Era o fim da linha. Mas era também nesse exato momento de desespero que Jin-woo, ainda subestimado por muitos, estava prestes a entrar em cena. O encontro iminente. A tempestade chega. A notícia da chacina em Jeju reverberou pelo mundo. A esperança se desvanecia. E em meio a esse caos, Sang Jin-woo, o novato de Ranking S, aquele que muitos ainda haviam com desconfiança, tomou sua decisão. Sua irmã estava em perigo na Coreia. Sua pátria estava em jogo. E para ele, o Rei Formiga era mais do que um monstro. Era um obstáculo. Ele havia crescido exponencialmente, mas nunca havia enfrentado algo dessa magnitude. O Rei Formiga já havia dizimado caçadores de nível S sem esforço aparente. A diferença de poder parecia intransponível. Mas Jin-woo não era um caçador comum. Ele era o monarca das sombras em formação. Ele tinha a mente estratégica de um general e a ferocidade de um lobo solitário. A cena do Rei Formiga confrontando os caçadores restantes, especialmente o icônico caçador coreano que perdeu um braço, foi um presságio assustador. A criatura não falava, mas irradiava uma aura de poder e inteligência que gelava a alma. Ele não estava apenas lutando.
Ele estava caçando. E ele estava prestes a dar o golpe final nos últimos defensores da Coreia. O confronto, fúria contra astúcia. E então, a chegada. Não com fanfarra, mas com uma presença avassaladora. Seu aura é fria, calculista, e seu olhar fixo no Rei Formiga irradia uma determinação inabalável. O tempo para a conversa havia acabado. Era a hora da verdade. O Rei Formiga, surpreso com a audácia do recém-chegado, subestima-o. Um erro fatal. O primeiro ataque de Jingu não é apenas um golpe. É uma declaração. Ele não veio apenas para lutar. Veio para dominar. A velocidade de Jingu é estonteante. Sua força, chocante. Ele não é mais o fraco que dependia da sorte. Ele é o ápice do poder humano. E além. A batalha é um balé brutal de força bruta e astúcia. O Rei Formiga usa sua velocidade e sua capacidade de regeneração. Jinyu contra-ataca com suas adagas, sua furtividade e, crucialmente, com suas invocações de sombra. Ele não luta sozinho. Igris, Beru, que ainda não é seu, mas é uma força a ser enfrentada. Tanque e os outros Cavaleiros das Sombras formam uma linha de frente implacável. O ponto de virada. O Rei Formiga, ferido mas não quebrado, revela sua habilidade mais aterrorizante, a regeneração. Ele se cura, se adapta, e por um momento a balança pende. Mas Jinyu tem um trunfo. Ele não é apenas um lutador. Ele é um monarca. Ele usa sua inteligência, suas habilidades de furtividade, e a surpresa é sua arma mais poderosa. A estratégia do monarca, o golpe final. A estratégia de Jinyu se desenrola como um mestre de xadrez. Ele não enfrenta o Rei Formiga de frente em todos os momentos. Ele o cansa, o provoca, o atrai para armadilhas, enquanto seus generais de sombra o distraem e o flanqueiam. A luta não é apenas física, é psicológica. Jinyu está no controle, mesmo quando parece estar em desvantagem. O Rei Formiga, em sua arrogância e em sua fúria, subestima o poder de Jinyu de erguer-se das sombras. O momento em que Jinyu usa a Monarca das Sombras e invoca sua legião é um arrepio. A ilha de Jeju, que antes era o palco da morte, se torna o berço de um novo exército. A luta culmina em um confronto direto e brutal. Jinyu, exausto mas determinado, usa tudo o que tem. Cada habilidade, cada ponto de estatística, cada grama de vontade. O Rei Formiga, em sua arrogância e em sua fúria, subestima o poder de Jinyu de erguer-se das sombras. O momento em que Jinyu usa a Monarca das Sombras e invoca sua legião é um arrepio. A ilha de Jeju, que antes era o palco da morte, se torna o berço de um novo exército. A luta culmina em um confronto direto e brutal. Jinyu, exausto mas determinado, usa tudo o que tem. Cada habilidade, cada ponto de estatística, cada grama de vontade. O Rei Formiga, em sua arrogância e em sua fúria, subestima o poder de Jinyu de erguer-se das sombras. O momento em que Jinyu usa a Monarca das Sombras e invoca sua legião é um arrepio. A ilha de Jeju, que antes era o palco da morte, se torna o berço de um novo exército. A formiga mais poderosa, a calamidade que ameaçava o mundo, jaz derrotada aos pés de Sang Jinyu. Mas a história não termina aí. A verdadeira ascensão de um monarca apenas começou.